Olá a todos e todas, meu nome é Cláudio Pianes. Este é mais um encontro do ciclo de palestras sobre línguas indígenas e tecnologias digitais, que é promovido pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Ah, Esse é um ciclo que aí vocês têm aí na tela, que é organizado por mim. Tem um QR Code aí com um link para mais informações sobre as diversas palestras. Hoje a gente tem uma palestra do professor Leonel Alencar sobre linguística computacional de línguas indígenas. A transmissão é por esse link que vocês estão vendo. E para quem está ao vivo, perguntas e comentários podem ser feitos por iaresponde@usp.br, mandando e-mail para lá. Só explicando um pouco a respeito deste ciclo. Tá? Ele começou em setembro, são 6 seminários ao todo, esse aqui é o quinto deles, e ele objetiva mostrar um panorama da área no Brasil, principalmente visando maior coordenação entre os pesquisadores. Tá? São apresentações de pesquisadores, de acadêmicos, de alguns profissionais, e mesmo alguns empreendedores que usam tecnologias digitais em línguas indígenas, principalmente do Brasil. Tá? São palestras de conteúdo técnico, mas acessíveis a quem tem conhecimentos básicos de tecnologias digitais. Tá? Esse é um evento público, é gratuito, mas a gente não provê certificação. Tá? Como eu disse, mais informações sobre as diversas palestras e links para elas estão nesse QR Code. Aqui é só um resumo. Tá? Nós já tivemos no primeiro evento, em setembro, eu falei eu dei um panorama do que está acontecendo nessa área. Depois tivemos o Paulo Cavalinho e o Marcelo Finger falando sobre tradução. A Aline Vivêncio, que é professora da Universidade de Exeter, falando sobre processamento de línguas indígenas, desafios. Aí tivemos a pesquisadora Natália Falcão, na Motorola, falando sobre adaptação de teclados. Essas palestras já correram, são disponíveis no YouTube, tem aí o link para elas também. Fazendo uma pesquisa simples lá, você acha. E hoje o professor Leonel Alencar. Semana que vem, atenção, hein? Vai ser na terça, vai ser na segunda-feira. Nós vamos ter a Suelen Tobler falando sobre um app de ensino que ela fez para o Nhengatu, bem interessante, para concluir o ciclo desse semestre, tá? Esses dois últimos eventos são online, tá? E a gente já convida vocês vai ser, no caso, no mesmo horário, 16 horas, o próximo, no dia 19, esse mesmo link que está aqui. Feito isso, eu gostaria de passar a palavra para o professor Leonel, da Universidade Federal do Ceará. Só lembrando mais uma vez que para perguntas e comentários, para quem está online, ao vivo, mande um e-mail para iaresponde, tudo junto, @usp.br. Obrigado e passo a palavra aí para o professor Leonel para fazer a apresentação e depois a gente faz algumas perguntas e respostas. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Leonel, da Universidade Federal do Ceará. Antes de tudo, gostaria de agradecer muito ao Cláudio pelo convite para participar desse importante ciclo de palestras, né? Eu já trabalho com linguística computacional desde o meu doutorado na Alemanha, no início dos anos 2000. Eu concluí em 2003. E em 2006 eu já fundei um grupo de pesquisa chamado Complin, que é Computação e Linguagem Natural. Sempre tive vontade de trabalhar com línguas indígenas, mas acabei só fazendo isso em 2020. Então eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Eu acho que vocês devem estar visualizando, né? Estamos sim, assim, tudo certo. Pronto. Eu sou professor titular da UFC, mas também
estou vinculado como pesquisador associado ou colaborador a um projeto da Unicamp intitulado Corpora Anotados Digitais de Línguas Indígenas Brasileiras com Traduções Automáticas, cuja, cujo acrônimo é DACILAT. É um projeto financiado pela FAPESP e coordenado pela professora Filomena Sândalo, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. O projeto DACILAT iniciou em agosto, não, em março de 2023. Mas, assim, as contribuições que o projeto deu a essa minha iniciativa de construção de ferramentas e recursos para o processamento computacional do Nhangatu só vieram a ocorrer este ano, né? Como eu vou destacar no decorrer da palestra. Eu sei que já se falou bastante do Nhangatu nas outras palestras, mas como se trata de uma língua com história muito rica, eu gostaria de enfatizar alguns pontos a respeito do Nhangatu que são extremamente relevantes para o nosso projeto de construção de recursos e ferramentas computacionais no âmbito do grupo Computação e Linguagem Natural, em conexão com esse projeto da Unicamp chamado DACILAT. O Nhangatu, também conhecido como Tupi moderno ou língua geral amazônica, é a terceira fase de desenvolvimento do Tupi antigo ou Tupinambá. Essa língua que os europeus, sobretudo os portugueses, encontraram quando aportaram na nossa costa, na costa do nosso país, no século XVI, né, em 1500. Então era a língua mais falada, né? Essa língua foi utilizada como veículo de comunicação da sociedade colonial, era falada por portugueses e seus descendentes, sobretudo mestiços, pessoas também de outras origens, como africanos. Passou por várias transformações ao conviver com português e outras línguas indígenas, né? Uma fase intermediária, sendo conhecida, entre outros termos, pela expressão língua geral brasílica. O Tupi foi a primeira língua nacional do Brasil, essa língua geral foi língua oficial no século XVII, né, durante algumas décadas, por decreto régio, por carta régia, até depois ser proibida pelo Marquês de Pombal. O Nhangatu é uma língua única no quadro das línguas, das quase 150 línguas, ou estimadas 150 línguas indígenas ainda existentes no Brasil. Por quê? Porque foi a única que surgiu depois da colonização e continua viva, porque outras línguas gerais, como o Nhangatu de São Paulo, ou língua geral paulista, se extinguiu no século XIX. Mas o Nhangatu sobrevive. Não é, não, Nhangatu não é propriamente um povo, mas é um termo que significa língua boa, que passou a ser usado, né, no século XIX, provavelmente, para designar esse desdobramento histórico do tupi antigo ou do tupinambá. O uso mais antigo é Seixas, 1853, com essa acepção. O Nhangatu, apesar de ter sido, né, a língua mais falada no século XIX no norte do Brasil, era falada em cidades como Belém, Santarém, né? Numa vasta região da região amazônica, acabou confinado à região de São Gabriel da Cachoeira, onde é a língua de etnias que não são de língua tupi originalmente, né? Esse Nhangatu está ameaçado de extinção, ocupa uma posição que é representada pela cor amarela numa escala proposta por Eberhard Simons e Fenwick, né?
Mas o Ngatu é também uma língua de contato entre diversas etnias amazônicas e também é objeto de iniciativas de revitalização, até mesmo em regiões muito distantes da Amazônica, como o Ceará, né? O município de Monsenhor Tabosa, faz alguns anos, tornou o chamado Nhangatu Tupi, ou Tupi-Nhangatu, língua cooficial. O Nhangatu se destaca por um vasto acervo linguístico e literário, né? Representado, por exemplo, ou sobretudo por essas obras que estão mencionadas, Magalhães, né, 1876, Rodrigues, Amorim, que são coletâneas de histórias em Nhangatu. Stradelli é um importante dicionário ou enciclopédia que também contém uma coletânea de histórias, mas em menor número do que os outros autores mencionados. O Nhangatu exerceu profunda influência na língua portuguesa do Brasil e também na cultura nacional. Está muito presente na obra de Mário de Andrade, Villa-Lobos, Guimarães Rosa. Por exemplo, Villa-Lobos tem uma composição para coral que se chama Duas Línguas Ameríndias, em que ele pegou trechos de duas lendas coletadas por Barbosa Rodrigues em 1890 no livro Poranduba Amazonense e musicou. É uma composição muito interessante que qualquer pessoa pode acessar na internet, inclusive examinar a partitura, o texto. É muito importante para o nosso grupo de pesquisa é essa visão expressa por Arion da Linha Rodrigues, né, o grande nome da linguística indígena no Brasil. Ele ressalta que cada língua tem determinadas finezas de expressão, ou seja, particularidades de como codificar, né, a, a- as ideias, né, todo tipo de emoções a respeito do mundo. Outro aspecto importante dessa visão é que cada língua indígena brasileira constitui a única porta de acesso ao conhecimento pleno dessa visão de mundo que só nela é expressa. Então, isso é muito importante para o nosso projeto, porque nós pretendemos, com o projeto que eu vou descrever, sobretudo com a vertente que consiste na construção de um tree bank, que é um banco de árvores, um corpus sintaticamente anotado, o nosso pressuposto é de que essa análise sintática facilita o acesso à compreensão dos textos, que, por sua vez, como Rodrigues ressaltou, é a única porta de acesso ao conhecimento, esse rico conhecimento, essa rica visão de mundo única que está codificada nas línguas indígenas, especificamente na língua Nhangatu. Rodrigues, diante dessa importância, Rodrigues destacou como maior tarefa da linguística do Brasil a descrição e comparação de línguas indígenas. Até hoje, a linguística brasileira não realizou essa meta do Arion Rodrigues, né? Até hoje, a descrição e comparação de línguas indígenas não é a prioridade da linguística brasileira, mas há um grande volume de estudiosos a respeito do assunto, né? As últimas décadas assistiram a um acúmulo muito grande de teses, dissertações, artigos sobre, né, um variado número dessas línguas, né? Mas, por outro lado, essa linguística indígena se desenvolveu completamente alheia, né, à evolução que a gente observou no Brasil no campo da linguística computacional e da linguística de corpos. Então, só mais recentemente, nós eh, temos esse casamento da linguística computacional e linguística de corpos com a linguística indígena. Por exemplo, esse trabalho de Galvis et al., que reúne autores desse projeto que eu mencionei, da CILAT, da Unicamp,
É uma iniciativa pioneira porque prepara a anotação de textos em Cadiuel, que é uma língua, né, falada em Mato Grosso. Então, assim, as consequências da ausência de um suporte computacional consistem em que as análises linguísticas, sob a forma de hipóteses a respeito do léxico e da gramática, precisam ser testadas manualmente, o que consome muito tempo, é propenso a erros e apresenta baixa reprodutibilidade. Então, assim, o nosso objetivo no grupo é romper a alienação do acervo linguístico e literário Nhengatu relativamente às humanidades digitais, que é uma área guarda-chuva que abriga a linguística computacional, a filologia computacional, a linguística de corpos, né, a pesquisa literária embasada por métodos computacionais. E com isso a gente pretende, né, contribuir para aumentar a inclusão digital do Nhengatu, né, desenvolvendo recursos e ferramentas computacionais, sobretudo um parser neural. Os primeiros experimentos nesse campo do parsing sintático, eu relato nesse meu artigo. Para minha grata surpresa, é, o índice de suporte digital do Nhengatu, que era 0,07 em 2023, saltou para 0,21 em 2024. Né? Eu constatei isso em outubro do dia 2 ontem, né? Eu verifiquei que está em 0,21. Esse número ele é próximo de 1 para línguas altamente beneficiadas por essas tecnologias, como português, alemão, inglês, né? Se não me falha a memória, o inglês tem o índice 1. Então, assim, parece que já, né, o que se tem feito a favor da inclusão digital do Nhengatu já começa a surtir efeito. Aqui eu tenho uma série de trabalhos que nós já temos produzido a respeito dessa, do Nhengatu, né? Inicialmente fizemos um etiquetador morfológico muito primário, produzimos um primeiro corpus com etiquetas morfológicas. Em 2021, eu publiquei um trabalho sobre um pequeno tradutor automático, né, baseado numa gramática computacional escrita na linguagem de programação Grammatical Framework. E esse sistema é bastante limitado, embora lide já com uma complexidade gramatical considerável, né? Apesar do Nhangatu ser considerado até uma língua crioula, há ainda muita complexidade sintática, há muitos fenômenos, né, bastante divergentes dessas línguas indo-europeias mais conhecidas, né? E esse meu fragmento de gramática modela esses fenômenos gramaticais, que são, né, bastante complexos, assim, difíceis de implementar, né? E o sistema faz a tradução entre Nhangatu, inglês e português, né? São sentenças de um domínio muito específico que eu chamo de predicação qualificativa, ou seja, são sentenças que expressam estados, né, localizações de objetos, mas na própria designação dos objetos nós temos muitas complexidades, como a gente vai ver através de alguns exemplos. Em 2023 eu desenvolvi um anotador morfossintático interativo para o Nhangatu, que gera representações no formato conlu da teoria de dependências universais. Essa ferramenta tem o nome de Yauti, que é o nome para Jabuti em Nhangatu. Yauti é um dos heróis das fábulas, né, coletadas por Couto Magalhães e publicadas em 1876. E os trabalhos mais recentes focam no tree do banco de árvores, são sentenças anotadas sintaticamente,
no modelo Universal Dependencies, dependências universais, né? Que é o D Nhangatu Complin. Faz parte, um tree bank oficial da coleção, dessa coleção que é a maior coleção de tree banks que existe atualmente, com quase 300 tree banks de quase 170 línguas. Aqui é um exemplo da tradução automática. O sistema também faz esse alinhamento de palavras, e nós podemos constatar que é, o exemplo do Nhangatu tem muitos cruzamentos de setas, né? Isso representa divergências de ordenamento dos constituintes da oração, né? Curumim, Rendawa, Petawa, Ruaki, a comunidade do menino é perto da cidade de vocês. Então, assim, teria muita coisa a dizer sobre os aspectos gramaticais, né, da sentença em Nhangatu, mas não vamos ter tempo para isso, né, como eu poderia falar dos prefixos relacionais, né, da morfologia transcategorial, enfim, tudo que está descrito na literatura linguística a respeito da morfossintaxe do Nhangatu, por exemplo, na tese de Aline da Cruz. Nós temos aqui um exemplo de árvore do Tree Bank, né? É um exemplo de Amorim, né? Essa obra de Amorim é bastante interessante porque ela é da Amazônia e ele tinha um amigo chamado Max José Roberto, indígena, e percorreram aquelas, né, aldeias, visitaram diferentes populações e coletaram, sobretudo o Max Roberto coletou diversas lendas, né? É o conjunto maior de lendas que nós temos. Então, esse é um exemplo de lá. E a gente pode ver que essa parte que está em texto normal são os metadados da sentença, e nós temos diferentes versões desse texto, inclusive em russo, né? Então, a ideia é incorporar tudo o que existe, é um trabalho ainda em desenvolvimento. Mas nesse caso nós temos a tradução para o russo realizada por Maslova, que foi uma aluna de mestrado do professor Eduardo de Almeida Navarro, que é o grande nome de linguística tupi de Nhangatu da USP, né? E a gente pode então cotejar as diferentes versões e até constatar que a tradução que foi dada originalmente contém um erro, né? Porque coloca o verbo no indicativo em vez de imperativo. E essa nossa interpretação é confirmada pela tradução em russo, né? E além de ser, né, autorizada pelo próprio contexto, né? Então, é, a, a sentença é: a ponta de nossos curabis é morte, frechem certeiro, né? Curabia, aquela seta, né, envenenada. Então está aí a análise sintática, né? Nós temos aqui o crescimento do banco de árvores, né? Começou com 196 sentenças e pouco mais de 2.000 palavras, e agora em novembro atingiu, né, 1.832 sentenças e 19.278 palavras. Com isso, o nosso tree bank de Nhangatu é o maior tree bank de língua indígena de todas as Américas. No momento são 21 tree banks, mas a gente pode observar aqui no gráfico que o D Nhangatu Complin, né, supera em muito o tree bank que está em segundo lugar, que é esse do Embiá Guarani, do Dudley, né?
Também, assim, em termos de anotação, o nosso Nubank está bem situado, porque, por exemplo, só pede para o Tupinambá, que é a língua da qual o próprio Nhangatu deriva, em termos de quantidade de traços, que são as features. Né? Feature, por exemplo, de um verbo, vai dizer a pessoa, o número, né? Se é um substantivo, plural, entre outras características gramaticais. É a análise morfológica, né? O campo. E nos outros aspectos, né? Está, não há muita margem de diferença, porque, por exemplo, as classes de palavras de Universal Dependencies constituem um conjunto fechado de 17 etiquetas. Então, por exemplo, uma língua não poderia ter 18, pode ter menos, pode ter só 9, 8. Mas, assim, o quadro mostra a riqueza, né, da anotação morfossintática como um todo, né? O Treebank tem uma variada gama de fontes, né, desde autores do século XIX, publicações mais recentes, né? Nós temos aí a composição atual do Treebank. Há um predomínio dos exemplos de Ávila, que é um dicionário de Nhangatu, que foi uma tese defendida na USP, do Marcel Tvardowski Ávila, aluno do professor Navarro. Porque os exemplos que estão em Ávila são muito fáceis de anotar, praticamente basta copiar e colar esse exemplo, e jogar no analisador sintático Yauti, que é o Jabuti, e nós já temos uma análise precisando apenas fazer algumas correções. Mas o próprio dicionário de Ávila tem exemplos de cerca de 200 anos de textos em Nhangatu, né? Então, o fato de nós termos muitos exemplos de Ávila não significa que haja um enviesamento dos dados, porque o próprio dicionário de Ávila, né, é bastante heterogêneo. Eu vou voltar aqui para um exemplo concreto de como um tree bank facilita a pesquisa linguística, né? Então, nós temos, em tipologia linguística, o estudo de parâmetros de variação, né, em que as línguas do mundo divergem. Assim, os tipologistas fazem, então, levantamentos, né, de quais são os tipos preponderantes, né, o que existe, o que não existe. Enfim, é uma área importantíssima no campo dos estudos linguísticos, porque nós só vamos compreender a natureza da linguagem humana estudando, né, o maior número possível de línguas. Então, assim, esse quadro, essa tabela mostra a distribuição do padrão SV, que é o sujeito antes do verbo, depois verbo antes do sujeito, e línguas em que não há uma dominância de um padrão nem de outro. Imagine você fazer isso manualmente, né? Você tem que pesquisar uma quantidade imensa de trabalhos e ir coletando esses dados manualmente, porque aqui foram analisadas quase 1.500 línguas. Mas se nós tivermos os dados das línguas em tree banks, esse levantamento é trivial. Basta, por exemplo, fazer esse simples loop em Python para extrair os dados, né? Eu percorro as sentenças, eu extraio as sentenças com sujeito, eu procuro o núcleo desse sujeito, depois eu vejo onde esse núcleo está, se ele está antes ou depois do próprio sujeito. E nesse meu código, eu excluo os pronomes relativos, porque os pronomes relativos são
pós-nominais em Nhangatu, porque dada a sua natureza de subordinadores, né? E aí encontro, né, no meu Tribank 113 ocorrências do padrão VS, ou seja, verbo sujeito. Nós temos aí um exemplo com pronome relativo pós-verbal na função de sujeito. A sentença em português é: vista aquela dama que comigo conversava, né? Mas aqui nós temos um exemplo concreto desse tipo de construção. Então, esse é só um exemplo para mostrar é, como é importante essa automatização da pesquisa linguística, né? Proporcionada pela linguística computacional e pela linguística de corpos. É, Mais um exemplo de sujeito pós-verbal. Segundo Cruz, o sujeito pós-verbal é uma estratégia para introduzir, né, um referente no discurso. É uma hipótese, provavelmente está certa, mas a gente poderia verificar em um grande volume de dados, né, se há divergência em relação a isso, se houve uma mudança histórica em relação a esse fenômeno, se estaria havendo uma mudança agora na língua, porque os dados de Cruz já são um pouco antigos. Enfim, é só para mostrar, né, a relevância de haver esse casamento da linguística indígena com a linguística de corpos e a linguística computacional. Outro exemplo é que com o TreeBank nós podemos verificar afirmações de determinados autores. Por exemplo, Moore, Fagundes e Pires afirmam essas duas coisas a respeito do negativo. Dizem que adjetivos, mas não substantivos de verbos aceitam o sufixo tu, semi, né? E sintagmas preposicionais têm distribuição estritamente adverbial, nunca modificando substantivos. Então, nós podemos, de novo, buscar isso no TreeBank usando a sintaxe de algum formalismo. No caso, eu exemplifico com esse sistema GrooveMatch, que é um projeto francês, que permite uma sintaxe de busca bem enxuta, né? Tá aí o exemplo, as pessoas podem, né, verificar lá no site do GrooveMatch se essa afirmação do Moore e outros bate com a realidade ou não. Na verdade, há contra-evidências, né? Bom, passando agora para tratar do Yauti, que é o jabuti, que é o anotador de sentença. Tá aí nós temos um exemplo de análise. Nesse caso, o Yauti não cometeu nenhum erro, produziu a análise que se espera da sentença, né? A noite adormecida está no fundo da água, ou a noite está dormindo no fundo da água. Nós temos a árvore. Essa árvore, se você clicar em uma dessas caixas, nós temos a análise morfológica da palavra. Então é algo assim bastante amigável até para o estudo da língua, né? Eu vejo esse potencial. Mais um exemplo, né? Eles comem gente como onça, agora do Amorim. Também o jabuti produz uma análise correta. Nós temos a árvore sintática, né? Dependencial. Como foi construído o jabuti? Eu apliquei a linguística computacional clássica, né? Em que você começa com um léxico, constrói regras para flexionar as palavras. Então, nós temos aí exemplo do glossário, Kiriri, quieto, enfim, várias entradas. É um formato bem amigável, que, por exemplo, os meus alunos que fazem anotação de texto, eles podem editar esse arquivo, acrescentar novas palavras. Tem uma sintaxe assim, bem básica, que, na verdade, se baseia no próprio glossário do professor Naval. Só que atualmente nós temos muito mais coisas do que no original do Naval, porque nós fomos incluindo, né, progressivamente novas palavras, novas etiquetas, né, ao longo do tempo. É,
Um sistema muito granulado de etiquetas permite uma projeção de muitos aspectos da análise sintática. Por exemplo, a etiqueta ADVDX, advérbio demonstrativo proximal, já gera a análise morfológica adequada em termos de tipo de advérbio, deixis, que é a deixis proximal, o tipo de pronome. Esse gráfico não está muito bom, mas eu mostro assim os três componentes do Jabuti: o glossário, as regras morfológicas e o léxico de formas plenas. A informação do glossário entra no componente morfológico processa o que está no glossário, aplica as regras de flexão, gerando o léxico de formas plenas, né? E aí nós temos agora um exemplo desse léxico de formas plenas, ou seja, eu tenho a forma conjugada akire, que é o presente do verbo dormir na primeira pessoa do singular. Pekiri, voz, né? O negativo tem o vós, faz uma diferença entre tu e vós, né? Como no português castiço, né? Pekiri, né? Mas a gente pode traduzir como vocês dormem, mas é segunda pessoa do plural, não é terceira, em negatu. Porque em negatu, a terceira pessoa não distingue singular de plural, é o kiri. Nós podemos explorar esse léxico, né, extraindo as formas flexionadas, suas análises morfológicas. Aqui estão as estratégias que foram utilizadas para construir a parte sintática do IAUT, do Jabuti, que é a ferramenta de anotação morfossintática. Por exemplo, eu levo em consideração que o padrão básico do Nhangatu é SVO, mas levo em conta outros vários fenômenos que estão listados aí, né? Depois a pessoa que estiver interessada, ela pode parar o vídeo, analisar, mas eu vou ter que passar adiante. Nós temos outro exemplo, né, do Couto Magalhães, de 1876. É, eu mostro agora um pouco como é o processo de anotação. O primeiro passo é adaptar a sentença para a ortografia do dicionário do Ávila, porque uma característica do Nhangatu é que cada autor desses antigos utiliza a sua própria ortografia, com grandes divergências de uma publicação para outra. E essas divergências ocorrem também nos dias de hoje. Cada comunidade, né, de cada região usa a sua própria ortografia. Então, assim, há uma variedade imensa. Então, eu nós decidimos, né, normalizar essas ortografias. Tudo é convertido para ortografia do dicionário do Ávila, né, e isso facilita o tratamento computacional. Então, nós temos aí a sentença adaptada para essa ortografia, e a gente vê que o Yauti produz todas as análises possíveis para as diferentes palavras. Por exemplo, aramé é ambígua, aé é ambígua, arama é ambígua. Então, nós temos repetições, né, de palavras, porque o Yauti tem pouca capacidade de desambiguação, muito pouca. Mas é possível fazer essa desambiguação de forma manual. O anotador acrescenta as etiquetas e aí a ferramenta elimina as ambiguidades, produz as análises morfológicas esperadas. Há também uma série de etiquetas especiais para lidar com uma série de fenômenos que a gente encontra, sobretudo nos textos antigos. Por exemplo, nesse texto se usou o AE como objeto de posposição. O padrão seria um outro tipo de pronome, chamado pronome de segunda classe. Então, essa anotação é uma instrução, tem toda uma sintaxe por trás, é uma instrução para o sistema lidar com isso e produzir a análise tanto do que está no texto quanto do que seria o padrão. Essa é a árvore gerada, há um erro, né, de sintaxe da parte da ferramenta,
Mas depois que nós corrigimos essa análise, nós temos a árvore correta. Na verdade, só foi um erro em relação a Chimiricu, que não é sujeito do verbo seguinte, mas objeto do verbo precedente. No meu artigo, eu aprofundo bastante a questão da avaliação do jabuti, vou passar adiante. Aqui nós temos a equipe de anotadores, né? Não há nenhum falante em Ngatu, que seria muito bem-vindo para se juntar à equipe, mas até o momento são pessoas, né, que não são indígenas, são estudantes de letras, né, linguística. É, destaco a participação dessas estagiárias da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindley da USP, que fizeram transcrições, e essas transcrições, né, foram cedidas para o nosso projeto, assim como para o projeto da SILAT. Eu vou concluir agora com a avaliação do TreeBank, né? O TreeBank está com a categoria mais alta de avaliação, que é Current Valid, melhor dizendo, de validação. Está totalmente válido. Já outros TreeBanks de línguas indígenas apresentam alguns problemas. Por exemplo, erros ou advertências, né? Como vocês podem ver. E no momento, ou seja, aliás, no dia 1º de dezembro, dos 296 tree banks de Universal Dependencies, a gente estava no grupo, né, de 51 que estão completamente válidos. Na versão anterior de maio, existe um outro sistema de avaliação que atribui uma nota de 0 a 5 aos bancos de árvores. O nosso TreeBank estava com a nota 2, assim como mais 3 outros TreeBanks, né? E na versão 2.14 de Universal Dependency, de maio, tá? E aí, desde então, a gente focou em aumentar essa nota, verificar, essa nota é calculada automaticamente, há uma série de parâmetros, uma série de cálculos são feitos, e a gente foi estudar esse código, né, que gera essa nota para melhorar, para sanar os problemas detectados e aumentar a nota do TreeBank. E alcançamos um bom resultado, né? Porque o nosso TreeBank passou a ser o único TreeBank de língua indígena de todas as Américas com a nota 3,5, né? E eu coloco aí o TreeBank do Portinari, que é um projeto importante, recente, do Instituto de Inteligência Artificial, da USP, que tem nota 4, né? Mas assim, nós pretendemos alcançar essa nota 4 já na próxima release de Universal Dependence. Essa nota leva em conta uma série de coisas: tamanho do TreeBank, riqueza da anotação, diversidade de gêneros e também é, a baixa quantidade de erros que são computados por um programa específico que analisa uma série de coisas. O TreeBank pode ser acessado em diferentes lugares, né? Eu sou grato, nós somos gratos a todas essas pessoas e instituições, né, sem os quais nós não poderíamos ter chegado onde chegamos. E aí nós temos a bibliografia. Eu vou. Então é isso, nós já temos 45 minutos, né? Se houver tempo, eu posso fazer uma demonstração ao vivo. Sim, por favor, professor. Oi? Por favor, vamos fazer a demonstração, seria muito Ah, útil. sim, claro. Então eu tenho que mudar de tela. Vocês estão vendo ou não? Estamos. Estão vendo a tela do Idle? Estamos vendo. A tela
Pronto. Isso, Então, isso. assim, Tá. a demonstração que eu vou fazer aqui é de uma primeira versão do parser neural, que utiliza o sistema UDPipe 1.3, que é um projeto da mesma universidade que é a principal responsável pelo projeto D. Esse módulo Sangal é apenas uma interface amigável, né, para o DPipe 1.3, né? Então, eu importo o modelo Sangawa. Eu tenho esse exemplo do Magalhães, né? Eu fiz nessa última linha a adaptação ortográfica, certo? E aqui eu analiso o exemplo, né? E a análise é muito boa, fiquei bastante surpreso. Quais são os erros cometidos? Por exemplo, aqui não é sujeito, é vocativo, tá? Porque é o Jabuti, né, falando com o rio. Então, ele diz aqui, ó. Então agora, rio, me vou de você, ou seja, vou embora, vou deixar você. Quando me avistares, eu, quando me avistares, estarei com o cadáver de teu pai. É, muito interessante é que essa palavra aqui, que é para cadáver, é uma palavra com esses prefixos de relacionais, né? E o sistema que não há não há essa palavra ainda no léxico do Jabuti, mas foi feita a análise correta. Eu fiquei bastante surpreso. Inclusive, esse modelo que eu usei é um modelo que foi que tem apenas 90% das sentenças de uma versão bem anterior do Tribank. Mas essa análise foi feita correta e a lematização também de uma palavra que tem prefixo relacional e não está no léxico. Achei bastante interessante. É, eu posso gerar a árvore, né? Para vocês verem. Estão vendo a árvore? Sim. Tem alguns erros, mas assim, é, fica bem mais fácil, né? Apenas corrigir uma coisa ou outra do que fazer tudo do zero. E aí eu comparei com o Jabuti, né? Que é totalmente baseado em regras, precisa das etiquetas de desambiguação. O vocativo foi analisado corretamente, ao contrário do parser neural, né? E a palavra, por exemplo, como não está no léxico, né? Rian, Uera, não foi feita uma análise correta, né? Essa linha aqui está vazia, né? A outra demonstração rapidinha é do tradutor automático. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Pronto. O tradutor automático é, não é assim. Eu não tenho uma lista de sentenças em português com as sentenças em Nhangatu. Não é assim. Realmente eu tenho uma gramática que modela um fragmento da estrutura do Nhangatu, do inglês e do português, né? E eu posso assim fazer qualquer combinação com essas regras usando as palavras existentes. Então, se eu quiser ampliar a capacidade de tradução do sistema, eu preciso aumentar o número de regras e aumentar o número de palavras. Então, vocês veem que assim são exemplos não triviais do ponto de vista sintático, né? Esta fotografia dela, da minha comunidade, está bonita. Então, aqui é feita a tradução para o Nhangatu. Eu posso, por exemplo, vamos ver como fica a tradução para o inglês, né? A tradução em inglês tem um erro, né? Não é, eu foquei mais na qualidade do output em Nhangatu para ser do que eu não consegui sanar todos os problemas que surgiram em relação ao português
e ao inglês. É, então, por exemplo, eu posso colocar aqui, né? Posso. Então, assim, são traduções lexical e gramaticalmente corretas em Nhangatu. Então, o sistema traduz em qualquer direção a partir dessas três línguas, né? Essa é uma característica que se herda quando se utiliza o Grammatical Framework, porque é uma abordagem que utiliza uma interlíngua, né? Então, assim, para acrescentar uma quarta língua ao sistema, basta elaborar a sintaxe concreta dessa nova língua. E aí tudo passa a ser traduzido utilizando o mesmo sistema. E então, o retrato dela está perto do retrato do teu avô. Agora, claro, é, se eu colocar, por exemplo, a pintura, aí não analisa, porque pintura não está no léxico. Mas o propósito do sistema foi fazer uma espécie de prova de conceito, né? E quando eu fiz isso, concluí em 2021, desde então eu não mexi com esse sistema. Na verdade, por que é que eu parei o desenvolvimento do sistema? Porque eu senti que havia falta de tree bank na língua, porque lendo os autores que trataram da sintaxe e do léxico do Nhangatu, eu senti falta de formalizações. Muitas dúvidas que eu tive a respeito da estrutura sintática, eu não consegui responder. Então, eu cheguei à conclusão que seria melhor desenvolver um tree bank para que nós pudéssemos compreender melhor a estrutura sintática do Nhangatu. Temos exemplos reais do funcionamento da língua e em algum outro momento eu vou retornar esse trabalho de tradução, tendo agora, né, esse grande banco de árvores que, usando essas sintaxes de busca, me permitirá extrair os dados que eu preciso para validar as regras a serem implementadas. Então é isso, gente. Eu agradeço bastante a atenção de vocês, né? Se houver alguma pergunta, posso tentar responder. Muito bem. Antes de mais nada, agradecer ao professor Leonel não só pela aula que ele deu de, de, de anotação, desse processo e principalmente aí pelo excelente trabalho aí que ele tem desenvolvido em cima do Ngingatu. Ngingatu é uma das línguas mais populares entre o pessoal que trabalha com tecnologias digitais para línguas indígenas. O meu grupo trabalha com Ngingatu, a gente trabalha com comunidades lá no Alto do Rio Negro, tá? Com comunidades barés lá no Alto do Rio Negro que falam, ensinam essa área. Então, é realmente... inclusive, já aproveito nossa propaganda, na semana que vem, no próximo episódio, está aqui a Suelen, que trabalha, que fez um aplicativo para se aprender essa língua no celular. Então, assim, é muito importante o trabalho aí que o professor Leonel faz, que é muito um trabalho de base tanto computacional como linguístico para a língua Nhangatu. Hoje é falado em torno de 20 mil pessoas no Brasil, né? Eu, inclusive, em setembro, visitei comunidades em que ela é absolutamente viva,
cidades ali no Alto Rio Negro, em que você tem jovens aprendendo na escola, aprendendo a ler, escrever, o que é muito importante. Mas então, de novo, agradecer. A gente tem uma pergunta. Eu gostaria de primeiro dizer, quem quiser fazer pergunta, que estiver assistindo ao vivo, mande e-mail para iearesponde, tudo junto, @usp.br. Aí a Cláudia, que muito gentilmente está coletando perguntas, passa para mim. Primeira pergunta, e que eu acho que é uma pergunta que eu também tenho interesse, que acho que a pergunta no geral realmente assim, é como é que esses métodos assim, mais, eu chamaria, formais, tradicionais, via Tree Banks, via Universal Dependence, como eles se relacionam com os modelos neurais, os modelos, por exemplo, os modelos de tradução neurais. Por exemplo, o meu grupo tem desenvolvido tradutores para Nhengatu baseados somente em exemplos, e a gente vê a dificuldade de conseguir qualidade e assim por diante. Então, não sei qual é a experiência do professor em relação a isso, mas seria bem interessante entender assim, qual é o papel desses e como eles se comparam esses tradutores baseados em Universal Dependence e os tradutores baseados em neurais, em fine-tuning de LLMs e assim por diante. Depois eu entro nos detalhes aí da pergunta do Rafael. Então, essa é a pergunta. Assim, o grande problema desses grandes modelos que alcançaram, né, desempenho assim fantástico, né, para línguas como português, inglês, alemão, é a falta de dados Uhum. nas línguas indígenas, né? Então, assim, existem essas particularidades gramaticais, como, por exemplo, os prefixos relacionais, a morfologia transcategorial, que, primeiro, não são muito comuns nas línguas do mundo, né? Então, é, assim, se você treina um LLM baseado nessas línguas majoritárias, você não vai ter esse tipo de fenômeno. E eu acho que isso vai impactar a qualidade gramatical do output em Nhangatu, devido exatamente a essa falta de dados. Então, talvez uma abordagem como a que a gente faz, que é a abordagem clássica, né, toda baseada na modelação do conhecimento, é permitir testar o que os modelos geram, porque a gramática é uma modelação das regras da língua, é a modelação do funcionamento da língua. Então, assim, se a gramática produz algo que está errado, é porque a modelação está errada, eu corrijo esse modelo, eu vou lá na regra e reformulo, tá? Então, assim, a gramática ela é capaz de produzir um grande volume na verdade, infinitos exemplos, né? Porque a gramática, se ela for recursiva, como ela deve ser para modelar a sintaxe das línguas naturais, ela vai ter um potencial de geração infinito, devido à recursividade. Mas eu vou poder gerar, digamos, 10.000 exemplos, 20.000, 50.000. Rapidinho eu gero isso, que só vai ter output gramatical, porque eu posso validar essa gramática usando uma escala menor de sentenças e fazendo a análise das regras, né? Por exemplo, o padrão do Nhangatu é SVO, então, é, e outras regras que a gente encontra, por exemplo, no belíssimo trabalho da Aline da Cruz. Então, a gente leva essas regras para o computador, incorpora as variações naturalmente existentes, né, porque essas regras não são assim tão rígidas que só produzem uma determinada coisa. Mas existem claramente construções agramaticais que não pertencem à língua.
E aí, o modelo baseado em regras vai poder gerar um grande volume de dados e a gente pode comparar, né, com a tradução baseada em modelos. É esse o caminho que eu vejo para casar os dois modelos, né? As duas abordagens, né? E, naturalmente, os modelos são muito úteis para um sistema real de tradução, porque a gente vê que esse modelo baseado em regra, ele vai sempre produzir resultado vazio quando o exemplo não se encaixa em nenhuma regra ou não há uma palavra no léxico do sistema. Já, como a gente viu, né, no parser neural, não há esse problema. Se a palavra não existe, ele é capaz de, como ele fez para aquela palavra para cadáver, né? A palavra não existe no léxico. No Nutribank não há essa palavra. E eles conseguiram fazer a análise morfológica e a lematização correta, identificar que era um substantivo. Tá? Uhum. Não, muito interessante. Eu acho também aí, assim, na medida que é possível gerar dados sintéticos, você pode retreinar os modelos com esses dados que a gente sabe que são, pelo menos, gramaticamente corretos, né? O que é muito importante. E eu acho que isso é um trabalho, assim, dada a dificuldade de ter dados, é um trabalho fundamental. E aí tem um espaço muito interessante de colaboração entre as duas horas. E como o senhor falou, a questão de eu testar a saída dos tradutores neurais para ver se o que está sendo gerado lá tem a gramática correta e aí poder trabalhar. Mas, com certeza tem um espaço aí muito rico de colaboração entre os dois modelos, os dois tipos de modelos, que é bem interessante aí. Que pode ser explorado por pesquisadores, por pessoal trabalhando e assim por diante, trabalhando e desenvolvendo aplicativos, assim por diante. Vou pegar mais uma pergunta do Rafael, a respeito que ele fala quais foram os desafios na criação desse corpus anotado. Para, quais foram os principais desafios para em ator? E aí eu incluo aí uma pergunta, dizer, como foi o seu aprendizado de Ninguém Engatou? Porque parece que agora você conhece bastante. Como foi isso? Pois é, o primeiro desafio é aprender a língua, né? Mas essa tarefa foi muito facilitada pelo manual do professor Eduardo de Almeida Navarro. Ele tem um livro didático excelente de Nhangatu em 13 lições, que tem uma progressão gramatical muito bem pensada, do que é mais simples para o mais complexo. É, ele adapta, né, muitos textos da literatura antiga e é uma excelente introdução ao Nhangatu. Outras línguas não dispõem disso. Então, assim, é muito difícil você aprender uma língua a partir de um trabalho descritivo, como uma tese e uma dissertação, que é algo que existe para muitas línguas indígenas, mas um bom curso não é tão comum nas línguas indígenas. Bom, nós lidamos com muitos desafios, né? Conseguimos superar alguns, outros ficam pendentes. Por exemplo, todo o desenvolvimento do Tribank é feito num repositório no GitHub. E nós temos mais de 600 issues, das quais mais de 200 estão abertas ainda. Então, são dúvidas que nós não conseguimos solucionar, porque a, a, a principal dúvida é a seguinte: qual é a melhor análise de dependências universais para um determinado fenômeno do Nhangatu? O próprio, a própria documentação de dependências universais, como é algo que pode ser feito, em princípio, para qualquer língua humana, não é tão específico. Então, assim, nós muitas vezes nos deparamos com muitos caminhos que poderiam ser seguidos e nós temos dúvida a respeito de qual caminho seria o melhor. Esse é um desafio.
O outro desafio envolve os textos antigos, por exemplo, os textos de Amorim, eles têm uma qualidade de fotografia do original muito baixa. Então, às vezes, nós temos dificuldade de saber qual é o caractere que está lá. Então, eu trabalhei em conjunto com a bolsista que fez a transcrição das Lendas do Amorim, que é o maior volume de texto, são 45 mil tokens, mais ou menos. E ela teve de recorrer, consultar o volume original que a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mendes possui, é um texto raro, né? E ela, tendo o PDF com a fotografia do original, ela precisava ir lá manusear o exemplar físico para saber qual era o caractere. E mesmo assim, às vezes, estava meio apagado. Então, esse é um tipo de desafio. Outro desafio é que a própria impressão do Amorim tem palavras, às vezes são palavras que faltam, é, coisas que não que surpreendem assim em relação aos padrões da língua e a gente fica se perguntando, é um erro tipográfico, é um erro do Amorim quando fez a transcrição, é um erro até mesmo do Max José Roberto que para quem provavelmente o Nhangatu era uma segunda língua, ele era falante de múltiplas línguas indígenas, mas ele não era de etnia, se não me falha a memória, de língua Nhangatu. Então, assim, ou aquilo foi dito e escrito, mas a pessoa não escutou direito. Então, é um trabalho assim que eu chamo de arqueologia linguística, que nós tentamos, né, usamos de várias pistas para tentar descobrir o que é que o texto realmente tinha. E aí desenvolvemos já uma série de estratégias para uma série de etiquetas especiais para lidar com esses fenômenos, em que a gente sempre preserva o texto original numa camada própria de metadados, do jeito que ele está, né? Mas assim, a adaptação é que vai gerar desafios, porque a gente fica se perguntando, né? Houve aqui um fenômeno de oralidade em que um i final não aparece porque a próxima palavra começa com i. E aí nós temos, né, desenvolvido várias estratégias para levar isso para o Conlu, para aquela tabela em que são 10 colunas para vários aspectos da anotação e a gente vai anotando essas variações, né? Então são esses os desafios. Às vezes a gente precisa recorrer ao tupi antigo, né, para saber, para validar uma determinada forma. Por exemplo, a gente está trabalhando agora com os textos, são quase 1.000 sentenças que foram registradas por um geólogo que foi da comissão, presidente da Comissão Geológica Imperial, chamado Frederick Hart, é um canadense-americano. E ele visitou uma região falante de Nhangatu com a língua mais arcaica. Então, a gente muitas vezes tem que recorrer ao tupi antigo, ao tupinambá, para saber que palavra é aquela que ele escreveu, porque ele não escreveu, ele escreveu o que as pessoas pronunciavam lá pelos idos de 1870, mas aquilo já era uma variação do que estava no tupi antigo. Mas é isso, é algo fascinante. Como eu digo para os meus alunos, se fosse fácil, não tinha graça, né? É o que nos motiva a desvendar esses mistérios dos textos antigos em Nhangatu. Vez por outra, eu perturbo o Ávila, Marcelo Tvardowski Ávila, autor do dicionário, né? Que sempre muito gentilmente manda, né, verdadeiros ensaios explicativos sobre determinadas palavras, determinadas construções. Mas é isso, muitas coisas eram praticamente impossíveis para a gente fazer algum tempo atrás, mas assim, vamos adquirindo aos poucos a maior familiaridade com essa língua antiga, sem esquecer que os textos modernos também apresentam muitos desafios. Mas o nosso foco no momento é esse Nhangatu da segunda metade do século XIX e início do século XX.
e é isso, Uhum. gente. Muito bom. Então, aproveitando, eu não vejo, não tenho mais resposta, tem uma última pergunta que tem a ver com até com o fato que você falou da língua moderna. Uma coisa que me surpreendeu muito nesse trabalho, nessas visitas que a gente tem feito nessas comunidades que falam em Ngatu hoje, de uma maneira franca, é o quanto o, o Nhangatu falado inclui palavras de português. Existe um enorme, uma quantidade enorme que o pessoal chama code switch, né? Quer dizer, Sim, e sim, que não é, e assim, e não é só para palavras que, sei lá, substantivos que não tem na língua. A gente vê para todo tipo de palavra, para advérbios, para, tá? Eu tive algumas situações de pessoas falando na língua, assim, em conversas relativamente complicadas, assim, e eu, eu não falo em Etu, mas assim, um quinto do que se falava eu entendia porque eram palavras em português. E aí a pergunta é, o quanto essa abordagem via árvores, via tree banks, ela pode ajudar a lidar com essa questão de que eu posso ter palavras do português inseridas no meio do coisa. Imagina que há uma transcrição desse falado, de sim. uma forma, isso aí, e como isso pode ajudar a atrapalhar, sei lá, se eu estou criando um tradutor, eu tenho que lidar com essa questão, por exemplo, tá? É uma questão muito relevante. Nos textos antigos ocorrem muito poucas palavras que são representam instâncias, né, de code mixing, né, essa mistura de código. São palavras do português sem adaptação usadas no Nhangatu. O Nhangatu incorporou muitas palavras de português ao longo do tempo, isso é natural, por exemplo, é, é, palavra para gato, né? É pichana, que veio de bichano. Mas assim, já se tornaram palavras nhangatus que devem constar de um dicionário do Nhangatu. Chirula, se não me falha a memória, que é calça, de ceroula, né? Uhum, Cabaro para cavalo, enfim. É, mas assim, de fato, na língua atual, por exemplo, nos exemplos de Aline da Cruz, que fez pesquisa de campo, nos primeiros anos dos anos 2000, ela fez muitas gravações na região do Alto Rio Negro e a tese dela tem mais de 1.000 exemplos. E a gente tem anotado esses exemplos com essas palavras em português. E aí desenvolvemos várias estratégias para lidar com essas palavras. Porque muitas vezes nós temos a palavra em português transcrita tal como ela é pronunciada em português, por exemplo, associação, né? Por exemplo, patrão, enfim. Aí o que é que nós fazemos? Nós temos é, é, uma etiqueta especial que diz que aquela palavra é do português. E aí um campo da anotação registra a origem daquela palavra. Então eu vou ter lá, por exemplo, patrão, e no décimo campo, que é um campo chamado de miscelânea, onde você pode incluir outras features que não são previstas no modelo Universal Dependence, tem lá a origem da palavra patrão. Essa é a situação mais simples. Outra situação é quando se pega um verbo do português e se usa a morfologia do Nhangatu. Por exemplo, vendere. O verbo vender fica, por exemplo, a vendere. Eu vendo. E aí também o Jabuti tem uma etiqueta especial em que o anotador diz que aquilo é um verbo, né? E as regras do Nhangatu são aplicadas sobre o exemplo em português e é gerada a análise morfológica, primeira pessoa, tudo mais, e vai ter o verbo original que é vender. Então, assim, já temos muitos exemplos desse tipo de code mix no Nutribank. Então, eu acredito que isso possa ajudar
na questão da tradução automática, porque eu tenho exemplos, né, que estão aumentando em número à medida que o tempo passa, em que eu tenho uma caracterização daquela palavra como de origem portuguesa, né? E é uma análise da palavra quando há essa mistura de morfologia. Se pega a base do português, vender, e se constrói, se conjuga como se fosse Nhangatu. Muito bom. Bem, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou só, eu queria, antes de mais nada, agradecer de novo, professor. Obrigado. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu, e principalmente assim, pelo belo trabalho que você tem feito aí de construção junto com seus colegas do Tree Bank de Guingatu, tá? Então, Eu vou agradeço agora, muito, Cláudio. obrigado, e eu queria agora só falar brevemente da continuação desse ciclo, tá? Nós teremos na semana que vem, hoje nós estamos aqui, na semana que vem nós teremos opa, desculpa, a Suelen, hoje, no dia 9, né, na segunda-feira, às 16 horas também, 9 de dezembro, falando sobre a Suelen falando sobre aplicativos de ensino, um belo trabalho, um belo exemplo de usar a tecnologia também para propagar a língua, principalmente no que ela está olhando aí, propagar a língua entre jovens que estão perdendo, jovens indígenas que tiveram essa transmissão da língua pela família não acontecendo, ou acontecendo de forma limitada. Então, é um belo trabalho. Convido a todos para estar aqui semana que vem. Como eu falei, essa apresentação aqui também vai ser colocada em YouTube. Se você está em YouTube nos assistindo aí já não ao vivo, obrigado pela atenção. Mas eu principalmente eu gostaria de agradecer aí a todos e todas que estão nos assistindo, tá? Pela presença, pela pergunta pelas perguntas para quem enviou, e muito mais uma vez obrigado ao professor Leonel, tá? E até mais, até a semana que vem. Muito obrigado aí. Tá, pessoal?